diferente hoje? Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou a Karina, coordenadora aqui do Colégio Poli Brasil, e hoje nós estamos num formato um pouquinho diferente da nossa live. A nossa convidada está aqui conosco e vai ser um show, né? O que a gente não conseguiu na semana passada, essa semana vai dar tudo certo, tá? Então a live de hoje, ela está encerrando uma série de lives que o Colégio Poli Brasil promoveu, que veio de encontro ao Setembro Amarelo e também para promover a Universidade da Família, que é um programa que o colégio tem já há muitos anos, que oferta treinamento, conhecimento aos pais do nosso colégio e convidados. O tema da nossa live de hoje é: será que seus filhos estão no lugar dos filhos? Em toda relação, há uma relação harmônica, deve-se ser uma relação harmônica e com afetividade, onde cada um ocupa o seu papel. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Que papel essa criança, esse filho deve ocupar dentro do ambiente familiar. Para isso, então, eu vou convidar a Elaine Curiacos, que está aqui junto conosco, para dar as boas-vindas e iniciarmos o nosso bate-papo. Boa noite a todos, sejam todos aqui muito bem-vindos, todos que estão com a gente aqui. Eu julgo ser esse assunto muito importante, né? Que nós estamos falando de filhos, estamos falando da família. E antes de começar a falar qualquer coisa, né? Eu gostaria de me apresentar. Eu sou Master Coach, mentora de mulheres, trabalho com casais, famílias, né? E tenho 36 anos trabalhando com desenvolvimento humano, então eu sou apaixonada por esse assunto, estudo muito, né? Estudo sempre, porque sempre nós temos novidades. E se a gente levar em conta hoje todo o estudo da neurociência, da física quântica, tudo que tem aí pra gente aprender, nós vamos ver que o nosso cérebro, ele é muito mais do que a gente imagina, né? E tudo que está acontecendo dentro da nossa mente enquanto nós estamos aqui conversando, a gente não tem muitas vezes a menor noção. Então, só para a gente entender um pouquinho antes de entrar no assunto, como a nossa mente funciona. Enquanto nós temos por dia milhares e milhares de conexões neurais que a gente faz, quase 500 milhões de conexões. Porém, apenas 1% só é consciente. Então, entenda bem, enquanto você está aí no seu dia a dia, nas suas atividades, as informações estão entrando, você está fazendo conexão, você está levando lá para o seu armazém de informações, só que só 1% você tem consciência. A gente imagina que a gente está ligado em tudo que acontece, mas é só 1%. Então imagine quantas coisas você vai ouvindo durante toda a sua vida, fez conexões, quantas coisas ficaram dentro de você. Hoje os estudos dizem pra gente que 30% é lixo, né? Cai lá, você faz a conexão, é lixo, mas está ali, está dentro de você. Então, pense quando você era criança, quantas vezes você não escutou coisas, você não vai conseguir, você não é capaz, criança pentelha, você fala demais. Então, quantas coisas nós fomos escutando no dia a dia, fomos gravando isso dentro de nós como verdade, fazendo conexões. Então, em função disso, você, adulto, cresceu com as suas crenças, que são muitas vezes poderosas e importantes, porém também podem ser limitantes. E essas crenças limitantes acabam fazendo com que a gente tenha comportamentos com os filhos que a gente não gostaria de ter, mas que muitas vezes a gente nem percebe isso, né? Então, nessa minha caminhada, eu tenho consultório todos esses anos, atendo então o pai, a mãe, os filhos. E posso dizer para vocês que esse tema foi escolhido porque é um tema que leva muitos adolescentes para o consultório, né? É um tema assim que a gente vê que gera muita angústia. Por quê? Existe o pai e a mãe, existe um casal que pode estar junto ou estar separado. Isso não importa, importa esse relacionamento como está, né? Então, se o casal resolveu se separar, porque não consegue ter um relacionamento, mas lembra que vai continuar sendo pai e mãe, vai continuar tendo essa responsabilidade, ele pode ser um casal harmonioso e preservar aí o emocional do seu filho.
Então, quando a gente colocou, né, será que seu filho está no lugar de filho? Porque a gente percebe no dia a dia que muitas confusões acontecem. Por exemplo, eu tenho um casamento que não está bem, eu tenho muita raiva do meu marido. Ao invés de eu resolver com o meu marido isso, eu fico na orelha do meu filho falando tudo que está acontecendo, passando para o meu filho todo o veneno dessa raiva que está em mim. E meu filho já vai criando uma resistência contra o pai, ou vice-versa, o pai falando da mãe, né? E às vezes todos estão no mesmo ambiente, às vezes os pais até se entendem depois, mas o filho ficou com aquele lixo ali. Às vezes o filho fica tentando se colocar no lugar de um ou de outro, tentando defender um e outro. Uma coisa é certa: sempre que os pais brigam, sempre que os pais se separam, o filho se sente culpado. E é muito importante conversar com o filho sobre isso. Ele sente que houve aquela separação por culpa dele, ou que os pais estão brigando por culpa dele. Então é muito importante a gente olhar para isso e perceber que é preciso preservar os filhos. Uma outra coisa que eu percebo muito é que os pais se abrem com os filhos sobre intimidades, inclusive sexuais. Então os pais falam com os filhos adolescentes sobre: sua mãe não quer saber de sexo, seu pai é meio agressivo comigo no sexo, eu não gosto de sexo, eu tenho orgasmo, não tenho orgasmo. Isso é muito complicado, gente, porque o adolescente, ele tem a própria vida dele que está em desenvolvimento. Então imagine como é prejudicial emocionalmente para ele ficar entrando numa intimidade dos pais. Primeiro, que o filho às vezes nem quer imaginar que o pai e a mãe têm uma relação sexual. Segundo, que você falar sobre seus bloqueios vai diretamente bloquear seu filho também. Então nunca fale das suas intimidades, nem do casamento, das brigas do dia a dia, muito menos sexual para seu filho. Seu filho não é seu amigo, seu filho é seu filho. E é muito importante que ele esteja no papel de filho. Uma outra coisa super importante, por exemplo, os pais se separaram. O que acontece? O pai vai embora, a mãe coloca o filho para dormir na cama junto com ela para não ficar sozinho, porque ela não quer ficar sozinha. Automaticamente, se for um filho homem, por exemplo, ele vai sentir que ele tomou o papel do homem da casa, ele virou companheiro da mãe. Emocionalmente isso é muito complicado, porque imagine, os anos vão passando, às vezes a criança é pequena, tem 8, 9 anos, os anos passam, amanhã depois você quer ter um namorado, como é que você vai querer casar de novo? Como é que você vai tirar seu filho desse papel que você mesmo colocou? E seu filho, como é que ele vai arrumar uma mulher para namorar, para ter uma relação sexual, se ele já se comprometeu em ser o seu companheiro, seu amigo, seu braço direito ali todos os dias? Como é que ele vai te abandonar para casar com alguém? Vai ser muito difícil. Ou então existem relações, por exemplo, que o homem casa e leva o pai e a mãe junto na mente, no dia a dia, né? Ele está casado, tem filhos, mas ele não consegue se desligar da mãe e do pai, ele vive essa vida dupla, né? Ele não consegue cortar esse cordão umbilical. Então são tantos, vamos dizer, tantos acontecimentos no dia a dia que nos levam muitas vezes a gente colocar o filho num papel que não é de filho. Então o papel do filho, quando criança, é brincar, é estudar, é equilibrar os seus compromissos com prazer, né? A criança não tem que ficar preocupada se tem dinheiro para pagar as coisas ou não tem, né? A criança tem que estar livre para brincar, para viver a infância dela, que é muito importante, porque de 0 a 7 anos a gente cria nossa estrutura emocional, nosso lar emocional. Tudo que acontece na minha vida de adulto, eu vou sempre voltar nesse lar emocional. E se eu tiver ali situações traumáticas, difíceis, eu vou sempre voltar para essas situações traumáticas. E tem momentos da minha vida que eu não consigo andar. Às vezes eu estou com 40, 50 anos, eu não consigo seguir em frente porque eu estou travada por situações que eu volto lá no meu lar emocional. Então é muito, muito importante você colocar seu filho no lugar de filho. Muitas vezes a gente vê filhos que tomam decisões pelos pais, filho que assume responsabilidade que os pais não estão conseguindo assumir, filhos que assumem a casa financeiramente e os pais não, filhos muitas vezes que assumem irmãos pequenos, né? Eu tenho N histórias para contar para vocês, né, de filhos, de pais que largam a casa, os irmãos mais novos para o irmão mais velho cuidar, sem estrutura, sem condições,
isso sobrecarrega a criança, o adolescente, que faz com que dificulte depois ele ter lá na frente uma família dele para ele cuidar. Então, o filho precisa ser filho. Quantas e quantas vezes eu recebo no meu consultório síndrome do pânico, depressão, criança que está muitas vezes angustiada, criança que até cortou o pulso, tentou riscar ali o pulso, não cortou, mas tentou para aliviar aquela angústia. Então eles dizem assim, eu preciso me mutilar para aliviar a angústia que eu sinto, porque ele fica o dia inteiro no meio do pai e da mãe que estão ali se degladiando, né? Ou aquela mãe que está jogando todo o veneno do pai que foi embora, e isso faz com que então aquela criança vá absorvendo toda aquela energia negativa daquela família, daquele casal e daquele relacionamento. Então ele acaba não estando no lugar de filho, ele acaba crescendo antes da hora, amadurecendo sem estar pronto, vivendo situações que não são dele, assumindo papéis que não são dele. Então eu te pergunto, como você tem tratado seu filho no dia a dia? Quantas e quantas vezes a gente repete com os filhos aquilo que os pais faziam e a gente não gostava? A partir do momento que você, mulher que está aqui me ouvindo, ficou mãe, será que não virou uma chavinha dentro de você e você não foi lá para aquele papel e aquele modelo de mãe que você tem? Qual é o modelo de mãe que está dentro de você? Qual é o modelo de pai que está dentro de você? Como que você tem lidado com isso em relação aos seus filhos? Você tem estado atento ao comportamento dos seus filhos? Você tem estado atento se eles estão realmente sendo crianças, estão brincando, estão tendo um relacionamento saudável, estão ficando direto no quarto, não querem sair? Você fica atento a tudo que eles estão fazendo no dia a dia? Você é o pai e a mãe, você é o responsável. Filho é uma coisa que a gente tem para sempre, né? Uma responsabilidade para sempre. Então é muito importante a gente cuidar disso. Observe bem qual é o papel que o seu filho tem executado aí dentro da sua família no dia a dia. Acho que é isso, Karina, que a gente... Né? Nós vamos fazer aqui, Elaine, a gente ia tentar fazer um mini podcast. A estrela da noite aqui é você hoje, né? Você que tem que aí brilhar pra gente. A teoria diz, né, Elaine, que nós aprendemos não só pelo que a gente ouve, mas a gente aprende por todos os sentidos, pelo que vemos, ouvimos, sentimos, manipulamos, assimilamos. E isso deixa marca, tudo isso vai deixando marca no sujeito e formando a sua personalidade, tanto para o bem quanto para o mal. E aí que entra a nossa grande responsabilidade de pais e de educadores, né? Que tipo de marca nós queremos deixar nos nossos filhos, nos nossos estudantes, né? A marca positiva ou a marca negativa. E tudo isso vai formando sentimentos dentro desse sujeito, né? E esse adolescente, às vezes, esses sentimentos vai tolhindo a sua pessoa e ele vai se consagrando no invisível, né? Qual o efeito disso nesse sujeito? Nossa, excelente pergunta, né? Inclusive, eu acho que eu no começo não falei, mas eu queria agradecer muito ao Colégio Poli Brasil, através da Fernanda e da Karina, porque eu acho assim incrível esse trabalho, essa preocupação que o colégio tem com as famílias, os filhos, né? Eu acho muito bom porque estão cumprindo o papel de educadores, porque educadores precisam caminhar junto com a família, né? Quem educa os filhos são os pais, a escola apoia, a escola está junto, mas tem que caminhar escola e família tudo junto. Então eu acho muito bacana esse trabalho que o Colégio Poli Brasil desenvolve. Isso que a Karina falou é fundamental, né? Assim, o que acontece? Só para a gente poder entender um pouco da parte energética nossa. Então vamos imaginar assim, eu tenho sempre uma radiação energética, sempre que eu tenho um sentimento, eu estou irradiando uma energia. Então às vezes você chega perto de uma pessoa que está com muita raiva, o que acontece? Você vai sentir uma energia meio pesada no ambiente, tem vontade de ficar longe. Por quê? Porque aquela raiva que ela sente, ela está emanando, a gente emana essa energia. Então pensem um pouquinho, existe uma escala de frequência energética que hoje é bastante divulgada, que vem da física quântica, que diz o seguinte: quando eu estou feliz, quando eu estou alegre, quando eu estou em paz, eu vibro
em torno de 500 Hz. Então, eu tô aqui em cima. Então, veja quando você está feliz, o quanto que você muda o ambiente que você chega, as coisas dão certo, você vive na prosperidade, na abundância, porque tudo vai dando certo, que a vibração sua está alta. Você está lá no FM, né, sintonizada lá no melhor FM que tem. Quando você vai tendo medo, insegurança, tristeza, quando você vai se perdendo de quem você é, quando você vai se fechando dentro de você mesmo, você vai baixando tanto essa frequência que hoje as pesquisas dizem que uma pessoa que é muito introvertida, que tem muita vergonha, que não se expressa, que está sempre dentro, ela vibra em 20 Hz, gente, 20. Imagine a diferença de 20 para 500. É muita diferença. Então, realmente, essa pessoa vibra tão baixo que onde ela for, ela vai se tornar invisível. E eu vejo hoje no meu consultório que um dos maiores problemas que a gente tem na vida, eu, você que está me ouvindo, seus filhos, é um sentimento de não pertencimento. E isso para o adolescente é fundamental. O adolescente que não se sente pertencendo, ele vai ter muita dificuldade de se integrar. E você aí, pai e mãe, muitas vezes sentiu isso na sua adolescência. E hoje, muitas vezes, não está ajudando o seu filho porque você ainda nem resolveu dentro de você isso. Porque o sentimento de não pertencimento faz a gente sempre achar que a gente não faz parte, que a gente tem que ficar de lado, sabe? Complexo de inferioridade, complexo de rejeição, de abandono, tudo isso vai levar você a um sentimento de não pertencimento, que muitas vezes a gente precisa buscar ajuda, né, pra gente poder resolver isso, que isso vai fazer uma diferença incrível. Você pode sair de 20 Hz para 500 Hz quando você se sente pertencendo, quando você descobre quem você é, quando você tem segurança de tudo que está dentro de você, você resgata o poder. Uma pessoa um adolescente que não se sente pertencendo, que ele se sente invisível, ele simplesmente não existe, nem para ele, nem para ninguém. E muitas vezes esse adolescente é o seu filho e você não está nem prestando atenção nisso. Muitas vezes ele não está participando de uma vida social e você está achando normal. Ele não sai do quarto e você está achando normal. Não é normal. O normal é seu filho ter amigos. O normal é ele querer estar junto. O normal é ele querer participar. O normal é ele querer ficar na escola mais tempo, jogar, praticar esporte, fazer outra coisa. O normal não é ele ficar só dentro de casa sozinho. Alguma coisa está errada. É um alerta que é preciso ser observado. Então, esse adolescente que está se sentindo insignificante, invisível, ele está sofrendo muito. E são esses, muitas vezes, que vão se cortar, que vão ter pânico, que vão ter depressão, eles vão entrando num processo de angústia tão grande que eles vão acabar tendo algum problema lá na frente. Para que isso não aconteça, vamos olhar para isso agora, né? É muito importante. Então, como eu posso mudar isso? Mudando os sentimentos que estão dentro. Como que eu mudo isso? Mudando pensamentos. Tudo começa no pensamento. Eu penso, ai que raiva desta pessoa, logo eu sinto esta raiva. Logo quando eu chego perto dessa pessoa, eu me afasto. Essa pessoa se afasta e eu também me afasto. Porque eu pensei na raiva, eu senti a raiva, eu tive uma ação de botar aquela pessoa longe de mim. Agora pense quando eu fico pensando que eu não sirvo para nada, que eu sou invisível, que eu não sei fazer nada, que eu não pertenço, que todo mundo tem, eu não tenho, que todo mundo faz, eu não faço, que todo mundo pode, eu não posso, todo mundo consegue, eu não consigo. Seu filho às vezes está se sentindo assim, então ele vai gerando sentimentos de angústia, de tristeza, que vai gerar uma ação o quê? De introversão, ele vai ficar para dentro, né? E isso afasta ele de tudo. Então, você tem prestado atenção como seu filho tem se comportado? Eu queria só uma pausinha aqui para responder uma pergunta que eu vi que fizeram aqui. Se as famílias estão passando por dificuldade, né? Se as famílias estão passando por dificuldade, não é importante contar os filhos? Com certeza, gente. Né? Então vamos imaginar, nós estamos passando por uma situação financeira difícil em casa, vou chamar toda a família, desde o pequenininho lá até o maiorzinho, e vou dizer, nós estamos passando por dificuldade, assim, 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 só que isso o papai e a mamãe é que vão resolver, vocês não precisam se preocupar, o que vocês precisam é colaborar. O que é colaborar?
Às vezes vocês vão pedir coisas que a gente não vai poder comprar, às vezes tem coisas que vocês desejam muito e o seu amigo tem, você não tem, isso não tem que ser um problema, não é porque o seu amigo tem que você não tem, que você é inferior, né? Na verdade, isso que acontece muito, eu sei, porque eu, na verdade, gente, quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai faliu. E simplesmente eu morava numa casa bonita, uma casa que eu tinha um quarto só pra mim, eu tinha brinquedos da época. O que aconteceu? Eu tive que morar na casa da minha avó dentro de um quarto. Então, nós 4, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, nós fomos morar num quarto, né? Dentro da casa da minha avó. Só que meu avô e minha avó eram velhos, eu tinha 5 anos, meu irmão tinha 3 anos e a gente não podia fazer barulho, imagine, né? Então a gente brincava dentro de um quarto minúsculo, na maioria das vezes em cima da cama. Então nossa vida mudou muito. Eu estudava numa escola particular, porque minhas tias continuaram pagando para mim não sair, só que eu chegava lá, o meu lanche era diferente, meu lápis era diferente, meu estojo era diferente, né? Tudo, a minha realidade era diferente. Então eu ia para casa das meninas com piscina, casa bonita, elas tinham um quarto bonito, e eu não podia levar ninguém em casa. Primeiro, porque eu tinha um quarto. Segundo, que não podia fazer barulho na casa, que a minha avó não deixava. Então isso tudo faz com que a gente se sinta rejeitada, abandonada, tudo isso faz parte. Só que na época meus pais estavam tão atordoados com aquela situação que não conseguiram orientar a gente. Então faltou alguém explicar para mim o que estava acontecendo, porque eu não entendia. Por que eu tinha, de repente não tinha? Por que os outros tinham e eu não tinha? Isso gerou em mim um complexo de rejeição muito grande, né? Aquela sensação de que todos podem menos eu. E eu tive que fazer muita terapia para resolver isso dentro de mim. Então, é importante conversar com os filhos, orientar, sim. Só que não faça o seu filho ter que resolver isso. Ele tem que entender que esse problema é dos adultos. Ele vai colaborar com aquilo que dentro da idade dele ele pode, né? E é muito importante que você esclareça. Você não é inferior por isso. Uma frase que eu uso muito no meu consultório, né? Que faz toda a diferença. Então assim, nós somos diferentes. Diferente, pega aquela chave um pouquinho para mim, por favor. Ó, você pega seu filho, seja qual idade for, você pega 2 objetos, né? Pode ser um celular, que é até mais caro e tal. Qual dos 2 é mais importante? Isso aqui é uma chave, isso é um óculos, né? Ele vai falar, o óculos, que ele usa óculos. Tá, então abre a porta lá pra mim. Não dá pra abrir. Qual dos 2 é mais importante? A chave, ok. Então põe aí nos olhos para enxergar. Não vai dar também. Então qual dos 2 é mais importante? Nenhum, gente. Né? É muito importante que seu filho enxergue, pegue lá coisas de valor para ele, celular, coisa que ele gosta, e faça ele perceber que mesmo que esse óculos tenha fio de ouro, mesmo que esse óculos vale uma fortuna, ele não é melhor que a chave, porque na hora que eu tenho que abrir a porta, só a chave é que vai importar. Então não existe melhor nem pior, o que existe é apenas o diferente, nem melhor nem pior, apenas diferente. Esclareça isso para o seu filho, para que ele não se sinta diminuído em relação aos colegas. E lembre-se sempre, você, pai e mãe, se você está com problema financeiro é porque você está vibrando na escassez. Deus nos deu a vida e vida em abundância. Todo mundo pode acessar isso. Basta você mudar aqui, ó. As crenças limitantes estão aqui, porque eu sofri muito achando que minha vida tem que ser dura, que eu tenho que lutar demais para ter as coisas, e que eu não podia, os outros podiam, eu não podia. Quando eu fui trabalhar essas crenças dentro de mim, minha vida ficou bem mais fácil, bem mais leve, e você começa a acessar na abundância, as coisas fluem de um jeito muito mais fácil. Se a sua vida está difícil é porque você está deixando ela assim, é consciente. Não, lembre que 1% é consciente, que entra ali na sua mente. Portanto, em média, 20% do que você sente é consciente, o resto é inconsciente. Busque ajuda, vai atrás, saia dessa situação. Para de se castigar, você não precisa ficar nisso não. Você pode vibrar na abundância e pode melhorar muito a vida sua e da sua família. Preste atenção nisso, fica ligado, porque isso depende muito de você. E seus filhos precisam muito de você e da sua orientação. Eles não podem ser invisíveis, eles têm que fazer parte. Isso é fundamental. Bom, continuando então aqui, a gente vai falar um pouquinho, Melanie, agora sobre a questão do amor.
né? Todo pai e mãe ama o seu filho, a sua filha, e há às vezes um excesso de amor, né? Um excesso de amor que leva a uma super proteção e o não deixar essa criança se frustrar, né? Isso é bom, isso é ruim, né? Eu tenho que privar o meu filho de frustrações, ele não pode ouvir não, ele não... Você até falou já um pouquinho aí, quando a gente está falando dessa questão da dificuldade financeira, mas ainda tem pais que querem fazer essa super proteção, talvez até por medo, né? Da vivência que ele teve, e que ele não deseja que o filho passe por aquilo que ele passou. Mas como que a gente pode trabalhar um pouco isso? Porque para mim, enquanto educadora, a frustração tem que fazer parte. Perfeito. Perfeito, viu, Karina? Eu também concordo que a frustração tem que fazer parte. Eu acho que ela está muito ligada à vida, né? Você que é pai e mãe aí sabe que você passou muitas frustrações. Se você é quem você é hoje, foi por causa das frustrações que você viveu, porque a gente aprende com elas, né? Hoje mesmo eu atendi um jovem de 29 anos, que está com uma depressão profunda porque a namorada largou dele. E ele não aceita de jeito nenhum. E a pergunta que eu fiz para ele foi: você ama essa moça ou você não quer perder? E ele ficou numa dúvida cruel. E no fundo ele saiu da terapia concluindo que ele não ama essa pessoa. Ele não sabe perder. Então, como foi ela que largou dele, ele não se conforma de jeito nenhum, porque quem é ela para fazer isso com ele? Ele tem tudo, né? O pai dele, o que ele fala, o pai dele dá, né? O carro, meu carro não tá bom, vai lá e troca o carro. Às vezes troca 2 vezes do carro no mesmo ano. Então o menino tem tudo. E ele é um menino, 29 anos, é um menino. É um menino, ele deve ter por volta de 18 anos emocionalmente falando, não mais que isso. Então, ele tem tudo. Nunca teve frustrações, nunca teve que pagar conta, nunca teve que passar dificuldades, né? Nunca ouviu não, porque os pais falam muito sim, né? Então, assim, é muito, muito importante a gente não vibrar na escassez de sempre falar não, né? E também não ficar só falando sim pro seu filho, super protegendo, porque eu mesma, por toda essa vida que eu tive lá, que eu falei pra vocês, quando minha filha nasceu, o que eu queria? Eu queria dar tudo e um pouquinho mais. Por quê? Justamente para ela não sentir aquilo que eu senti, né? Então é muito engraçado a gente perceber isso. Sabe por quê? Porque eu achei que eu tinha um antídoto, né? Eu ia dar tudo para minha filha e ela não ia ter frustração nenhuma, ela não ia passar por nada na vida. E é mentira. Porque a hora que chega na escola, ela vai se relacionar com as crianças, ela pode não ter aquela dificuldade de ser a menina pobre que eu tive, mas ela tinha outras dificuldades e faz parte. E quando você entende isso, você percebe que o seu filho precisa sim passar pelas dificuldades, faz parte. Então cuidado, não fale só sim pro seu filho. Às vezes ele vai ter que fazer escolhas, às vezes ele vai ter que ouvir um não sim, né? Ouvir um não. Por quê? Porque aquilo não pode, aquilo não dá. Então, primeira coisa, quem é muito perfeccionista, esqueça que você nunca vai conseguir ser um pai e uma mãe perfeito. O dia que eu entendi isso, gente, foi um alívio imenso, tá? Porque eu achei que eu tinha que ser perfeita. Não, ninguém é perfeito. Então você não tem que ser um pai e uma mãe perfeito, você não tem que suprir todas as expectativas do seu filho. Muitas vezes minha filha queria fazer uma coisa, eu falava não, ela falava assim, você é chata. Eu estava bem resolvida com isso dentro de mim. Então cuidado, às vezes você não está bem resolvido. Eu estava tão bem resolvida que eu falava, tudo bem, posso ser chata mesmo, eu estou fazendo o que eu acho que é certo, acabou. Então ela podia falar que eu sou chata, isso não me abalava. Às vezes ela falava assim, todas as mães deixam, só você que não. Eu falei, todas as mães não são a sua mãe. A sua mãe sou eu e eu não deixo, né? Eu me lembro que um dia ela chegou pra mim e ela falou assim, mãe, ela estava indo meio mal na escola de matemática, ela nunca gostou muito de matemática, ela estava indo mal. E aí ela chegou pra mim e falou assim, mãe, a minha amiga lá falou pra mim que se ela tiver muito ruim, no segundo semestre, a mãe dela falou que vai passar ela para tal escola lá, que aprova de qualquer jeito. Então, aí ela não é reprovada, ela passa de ano. Você faz isso para mim também? Imagina que eu vou fazer um negócio desse, não tem nem cabimento. Eu falei, claro que não, você vai estudar e vai passar de ano, porque é isso, essa é a sua responsabilidade. E se você for reprovada, quem vai fazer tudo de novo é você, não sou eu. E fui conversando com ela a respeito disso. Então, veja,
Ela queria o quê? Ela queria uma facilidade. E se eu dou essa facilidade para ela, gente, eu fico impressionada como tem pais que fazem isso. Né? Eu já atendi no meu consultório crianças que não conseguem estudar sozinha. Porque desde que tinha 7 anos de idade, a mãe colocou numa escola que a criança não se adaptava, só que ao invés dela entender isso, ela queria aquela escola. Então, o que acontece? Ela punha professor particular para a criança desde 7 anos de idade. Então, essa criança agora, que é um adolescente que tem 14, 15 anos, ele não sabe fazer nada sozinho. Ele vai um dia casar, vai ter que levar alguém junto. Ele vai fazer uma entrevista de emprego, ele vai ter que levar um professor particular junto. Ele vai trabalhar, como que ele vai casar, sustentar uma família? Ele não consegue, ele entendeu dentro dele, ele criou uma crença que ele só consegue passar de ano porque ele tem professor o ano inteiro ali do lado dele. Que sentido tem isso? Né? Às vezes a escola não está adaptada ao seu filho, você tem que se adaptar a isso. Né? E entender que o seu filho, nós temos 7 tipos de inteligência. Qual a inteligência do seu filho? Às vezes ele não é, minha filha, por exemplo, não é boa em matemática, só que ela é ótima em outras coisas e eu fiz ela perceber isso. Eu me lembro que uma vez eu estava pagando professor particular de matemática para ela, porque ela estava só tirando nota baixa, e eu vi a minha filha infeliz, ela tinha dor de cabeça, dor de estômago. Por quê? Ela já não gostava da matéria, de manhã ela ia na escola, à tarde fazia reforço daquilo que ela não gostava. Então eu combinei com ela, o que você gosta? Eu tenho que reforçar no que ela era boa e não ficar reforçando só no que ela era ruim. Então eu ficava o dia inteiro falando para ela, se é ruim em matemática, se é ruim em matemática. Aí ela falou, eu gosto de balé. Então o dinheiro que eu gasto com o professor de matemática, eu vou pagar a melhor escola de balé para você. E você vai dar conta de passar de ano. Se vira. E nunca essa menina reprovou. Nunca. Tá? E hoje ela é uma profissional belíssima na área de teatro, de dança, ela faz o que ela gosta, ela é super realizada, né? Você vê que ela tem alegria, ela tem felicidade naquilo que ela faz. Por quê? Porque ela encontrou uma coisa que ela é boa e não ficou o tempo inteiro reforçando no que é ruim. Então o aluno, ele não tem que ser 10 em tudo, ele vai ser melhor em uma coisa e às vezes vai ser pior em outra. É uma inteligência diferente. Acho que falei bastante. Tem uma pergunta aqui, vamos ver. Mas e quando as famílias passam por... Não, peraí, acho que é outra. É aqui. Luísa, pela sua experiência, as redes sociais dificultam mais a relação pais e filhos? Nossa, muito, né? Deixa eu só ver aqui todas as perguntas. É importante que os pais façam terapia e se resolvam também? Nossa, é fundamental. Nancy, você é incrível. Obrigada, Nancy, por você estar aqui. Você também, viu? Uma mãe incrível. Sempre procurando melhorar. É importante que os pais façam terapia. A Nancy está dizendo, você tem me ajudado muito, porque é realmente muito importante, né? Se a gente faz terapia e resolve as nossas questões, a gente vai lidar muito melhor com a questão dos nossos filhos. Com certeza, né? Agora, as redes sociais dificultam muito. Eu indico para todos vocês assistirem um documentário chamado Dilema das Redes Sociais. Eu estava assistindo com a minha filha, fiquei assim impressionada. O dilema das redes sociais, para vocês verem como a gente é manipulado e não sabe, né? Agora, as redes sociais, elas podem muitas vezes afastar. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha. Qual é a imagem que o seu filho tem de você? Se eu perguntar hoje, seu pai te ama, sua mãe te ama, o que seu filho vai responder? Será que ele sente seu amor? Ou será que ele sente a sua distância? Eu fico impressionada de ver pais com crianças muito pequenas, às vezes na rua, no restaurante, sei lá onde que eu encontro, em qualquer lugar, as crianças estão livres, fazendo o que quiserem, e os pais ali não desgrudam do celular. Às vezes é o filho que está direto no celular, que não ouve, não conversa. Então o que acontece? Nós vamos ficando autistas, cada um vai ficando no seu mundo e a gente não consegue se relacionar e interagir. Então ajude seu filho, tenha tempo, que nem a Irene está perguntando, minha filha não sai do celular. Minha linda, você tem que ter domínio sobre isso, né? A sua filha adolescente tem que ter um tempo para ela fazer outras coisas, não pode ficar só no celular. Então é super importante que você tenha o quê? Posicionamento. Às vezes a gente não está se posicionando com o filho, né? O seu filho não é sua amiga, seu amigo, o seu filho é seu filho, tem que ter hierarquia, você tem que se posicionar. Eu não quero que você use o celular o dia inteiro, agora você vai fazer outra coisa, escolha outra atividade, vamos fazer outra coisa. Vamos mudar essa rotina.
Você como mãe pode fazer isso, acredite, você tem esse poder, você só precisa usar isso. Seu filho não pode dominar você, isso vale para todos, seu filho não pode dominar você. Quem dita as regras é você. Enquanto seus filhos estão morando na sua casa, quem dita as regras é você. A hora que ele crescer, criar sua individualidade, sua autonomia, ele vai fazer do jeito que ele quiser. Mas até lá, a estrutura, os valores já estão instalados. Hoje, minha filha tem 22 anos e eu consigo ver o que eu fiz, o que eu plantei lá atrás com meu marido. Eu sou casada há 30 anos e a gente sempre construiu essa educação juntos. Então hoje eu consigo ver o que nós dois construímos, porque quando você está com a criança pequena, adolescente, você não sabe o que está acontecendo, você vai fazendo. Depois você vai ver o resultado de tudo que você fez ou deixou de fazer. Uma coisa é certa, nunca se arrependa. Não fique reclamando, chorando por aquilo, se sentindo culpada por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Às vezes tem gente que fala para mim, na época da minha separação, eu nem pensei nos meus filhos, foi difícil. Passou, já foi. Faça a partir de agora. A partir de agora, faça diferente. Não se culpe, porque a sua culpa vai fazer você proteger ainda mais seus filhos. Eu conheço pais super protetores que não deixam os filhos casarem, O filho casa e a mãe tá lá toda hora fazendo comida, toda hora entrando. Tem casamentos que acabam de tanto que a mãe se intromete. Ela não deixa a filha crescer, ela não deixa o filho crescer. Então é muito importante a gente olhar para isso. E o amor é fundamental. Eu acho que eu me perdi um pouco na resposta, mas eu acho que a Karina tinha falado isso, sobre o amor. É isso, É isso mesmo. E, então, assim, o amor é fundamental. Você tem dado amor para os seus filhos, você tem conversado com os seus filhos. Às vezes o pai é muito quieto, é tímido, a mãe é muito quieta, é tímida, não conversa. Seu filho fica achando que não é amado. Então, você tem expressado o amor no seu dia a dia? Quais são as atitudes que você tem no seu dia a dia que você demonstra que ama seus filhos? No meu consultório, quando eu faço um trabalho de voltar nas idades, e 60% dos nossos problemas começam na gestação. Você já às vezes não se sente amada lá. Mas o que eu compreendo muito é que muitas e muitas pessoas, quando vêm, eu pergunto assim, por favor, lembre uma cena da sua vida que a sua mãe fez alguma coisa para você que demonstrou que te amava, ou seu pai fez alguma coisa que demonstrou que te amava. Por incrível que pareça, existem adultos que não lembram uma coisa. Tem tanta coisa negativa ali, tem tanta cobrança, tem tanta crítica, que não lembra uma cena de amor. Será que você não tem cobrado demais? Será que você não tem criticado demais? Você fala para os seus filhos que eles são importantes? Você olha nos olhos aqui, ó. É preciso resgatar isso, ó. É olho no olho, É toque, é amor, é carinho, é abraço. Existem 5 linguagens do amor. A sua até pode não ser carinho e toque, pode ser ato de serviço, pode ser presente, até vale. Mas que jeito você está demonstrando que você ama seus filhos? Porque qualquer criança, seja rica, pobre, seja o que for, que se sinta amada, ela vai ser alguém na vida. E qualquer criança que não se sinta amada, ela vai ter muita dificuldade na vida. Portanto, é fundamental você demonstrar o amor, conversando, olhando nos olhos, tocando, fazendo coisas importantes para o seu filho, dando presente sim também, mas coisas que o seu filho quando tenha 20, 30 anos, eu pergunte, fale uma coisa que seu pai demonstrou amor. Meu pai fez uma pipa e a gente empinou lá a pipa. E a sua mãe? Minha mãe penteou meu cabelo, minha mãe fez uma comida que eu gosto. Ou foram na festinha da escola que teve. Tem pai e mãe que não vai nem na festinha da escola. Quando a minha filha era criança, eu via a criança chorando, às vezes eu punha no meu colo porque a mãe não foi, o pai não foi. Às vezes é um descaso, um esquecimento. E eu não estou te criticando, eu não estou te julgando. Às vezes a gente está tão atormentada com a vida que a gente esquece. Só que filho, gente, é prioridade, porque é para sempre. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda aí. Se me deixar aqui, eu fico falando até amanhã, porque eu amo falar desse assunto. Filho, ser mãe para mim é o melhor presente da vida. E é a minha prioridade sempre. Sempre trabalhei muito, mas sempre priorizei a educação da minha filha. Sempre coloquei tudo em primeiro lugar. Então, pensa nisso, porque é fundamental. Elaine,
eu vou até sair um pouquinho aqui do que a gente tinha combinado, porque conforme você foi falando, me ocorreu várias situações de presenciar aqui dentro do colégio, em atendimento familiar, algumas falas. Então, uma das falas foi essa, né, relacionada à questão de colocar o limite, né, no filho, o filho domina o espaço e não a família, né, a mãe não tenha esse controle. E uma das questões que me chamou a atenção num atendimento recente foi uma questão de comparação de filho. Olha, eu estou trazendo ele para cá, estudar aqui, porque em tal colégio não dava certo, então ele veio para cá porque eu vejo que ele é lerdo, né? Ele é diferente da minha filha, porque minha filha é muito menor e ela é muito esperta, ela faz coisas que ele não faz. Então, fica o tempo todo fazendo esse comparativo, né? E faz isso, às vezes, na frente da criança, sem tomar esse cuidado, né? Que está expondo ela, colocando uma particularidade, que é uma característica, né? Ninguém é igual a ninguém, você já disse isso. Mas um alerta para os pais, né, que dessa comparação, o quanto comparar um filho com o outro é prejudicial para o desenvolvimento. Nossa, Karina, muito, muito boa essa pergunta sua. Eu não tinha nem tocado nesse assunto, mas é um assunto fundamental isso, né? Isso que a Karina falou é incrível, porque a gente não percebe que faz isso, né? Quando você tem 2 filhos, 3 filhos, você vai comparando. Eu queria só que você refrescasse a sua memória numa coisa. Você é de um jeito, e aí você casou com uma pessoa, ou teve filho com uma pessoa que é de outro jeito. Ninguém casa ou tem relacionamento com alguém que é igual, a gente é diferente. Então, se eu sou de um jeito, meu parceiro é de outro jeito, como é que eu posso ter filhos iguais? Né? Eu vou ter um filho que vai ter no DNA dele coisas mais minhas do que do meu marido e vice-versa. E aí eu também queria lembrar você que nós temos 4 tipos de perfis, tá? Nós temos o perfil analítico, que tem um raciocínio lento, porém são pessoas detalhistas, pessoas assertivas no que fazem. Então tem muitas qualidades. Às vezes o raciocínio é mais lento, sim, mas tem outras coisas que são bem melhores. Existe o perfil planejador, que é uma pessoa mais tímida, viaja, planeja, está sempre viajando, acaba não concretizando as coisas, mas são pessoas confiáveis, pessoas... Enfim, eu não tenho tempo agora de falar de cada perfil, mas se você for lá no meu YouTube, Elaine Curiaco, se eu não me engano, eu tenho um vídeo lá só falando disso. Se não tiver, depois me chama que eu passo para você, mas... Aí nós vamos ter o perfil que é executor, aquela pessoa que está sempre executando. Então ela faz, mas ela sempre cobra. Ela acaba sendo tirana, às vezes porque ela fica só cobrando. Mas também tem muitas coisas boas. E tem a comunicadora, que é aquela pessoa extrovertida, que tem mais facilidade de falar, né? Que é uma pessoa às vezes mais alegre, que se relaciona melhor. E você tem um perfil, o pai do seu filho tem outro perfil, né? Seja o pai do seu filho, seu companheiro, seu marido, enfim. Ele tem outro perfil. E essas crianças vão ter, uma tem um perfil assim, outro assado. Então quando você fala, meu filho é lento, você está criticando, é doído isso para o seu filho, acredite. Né? E você vai gerar nele uma baixa de vibração de 20 Hz, ele vai se fechar, porque se a mãe dele bota defeito nele, imagina o mundo. Né? Você precisa elogiar seu filho e não ficar botando defeito. Ele tem dificuldades, então vamos ajudar. O que você, mãe que falou que ele é lerdo, está fazendo para ajudar seu filho? Você acha que comparando ele com outros está ajudando? Não. O que eu tenho para dizer para você, mãe, é que você vai ter mais facilidade com o outro filho, porque o outro filho é comunicador, é extrovertido. Às vezes o outro filho é diferente de você. Esse filho que é mais lerdo, às vezes ele é igual a você, às vezes ele é exatamente aquilo como criança que você teve e não conseguiu mudar. Então, se eu fui uma criança tímida e isso prejudicou minha vida, eu vou ter raiva desse meu filho que é tímido, porque eu não resolvi isso dentro de mim. Então, eu vou tratar esse filho com raiva porque eu tenho raiva de mim por ser tímida. Eu tenho raiva de mim por ser assim, eu acabo passando isso pro meu filho. Muitas vezes, o que acontece muito, ontem mesmo eu atendi uma jovem que a mãe foi casada, aí separou, ela tinha 19 anos, ela não dava conta de cuidar da filha e trabalhar, a avó foi lá, levou a filha embora, criou a filha até os 10 anos, então durante 10 anos a mãe não teve contato com a filha, muito pouco,
Aí a avó morreu, o vô devolveu a filha. Então pensa a situação, a mãe já estava casada com outros filhos. E quando ela olha para essa filha, que hoje tem 17 anos, ela lembra do quê? Daquele cara safado, sem vergonha, que traiu ela, que foi embora, que largou ela numa pior, que ela teve que se virar, entendeu? Então ela não consegue se relacionar com essa filha, ela joga toda essa raiva em cima da filha e tem um relacionamento horrível. Ela põe a filha abaixo de zero. Então cuidado, as palavras têm poder. Nunca compare seus filhos. Todos são maravilhosos e todos têm algo de bom e de ruim. A minha filha não ia bem na escola, não tirava notas maravilhosas, mas ela é uma excelente bailarina, ela faz teatro super bem, ela se relaciona bem. Ou seja, não era aquela aluna que eu gostaria, aquela aluna 10 que tirava notas ótimas. Não foi aquela filha que foi fazer medicina, que foi não sei o que, tudo que os pais projetam nos filhos. Ela tem a vida dela e ela é feliz assim. O que a gente precisa como pais é querer que os filhos sejam felizes. Então cuidado, a comparação é horrível. Nunca mais faça isso, porque você está prejudicando muito, muito o seu filho. Aceite seu filho como ele é. Aceite coisas boas e ruins de todos os filhos e melhore você, porque se você melhorar você vai saber lidar melhor com esse filho que é lerdo, porque com certeza ele tem muita coisa boa também. Espero ter respondido, Karina. Respondeu sim. Acho que o nosso tempo também... o nosso tempo está quase, daqui a pouquinho a gente está encerrando. Tem ainda aí uns 5 minutinhos para a gente conversar. Eu vou tocar num assunto que ele é mais pessoal meu, né? E quem sabe você pode me ajudar. Eu tenho uma filha do coração e quando eu adotei, as críticas foram imensas, porque elas chegavam assim: você não sabe o que você vai colocar dentro da sua casa. O que eu discordo. Ela tem uma carga genética, é óbvio, né? Ela não nasceu da junção minha e do meu marido, nasceu de uma outra família, mas ela tem toda uma carga emocional dessa família que ela está. E acho que isso é fundamental também, e não só a questão da herança genética. Você recebe esse tipo de clientela no seu consultório, né? Com esse tipo, como é que você faz essa questão aí para trabalhar essa postura? Bom, eu concordo com você que realmente tem os dois lados, tem a carga genética que a pessoa traz, isso é fato, está no DNA, mas a gente também pode mudar muita coisa em relação a isso, né? Então eu posso trazer ali do meu pai e da minha mãe um jeito de ser que com o tempo, com tudo que eu vou recebendo no ambiente, eu vou mudando isso. Então eu tenho muitos casos de pessoas adotadas que são pessoas incríveis, pessoas que se deram super bem na vida, que têm aí muito amor em casa. Não é aquele adotado, porque veja bem, também já tive muito isso, não é aquele adotado que você fala, coitadinho, foi largado, então eu vou dar tudo pra ele, vou fazer tudo que eu puder. Esse adotado vai dar o mesmo trabalho que o não adotado, se você fizer tudo, tá? Então também cuidado, porque a mesma educação que serve para o adotado serve para o outro, né? Não super proteger demais, não dar tudo, colocar limites. Se você tiver esse tipo de educação, vai ser uma criança tão brilhante como o seu filho que não é adotado, é a mesma coisa, né? Vai trazer uma carga? Vai. Eu costumo no meu consultório fazer até uma ressignificação da gestação. Tá? A gente consegue fazer isso mesmo que a pessoa não conheça a mãe, mesmo que nada, porque aquilo está na memória dela, então a gente pode ressignificar e isso vai dar, né, um sentido melhor para aquilo que ela traz. Mas com certeza, gente, se você está pensando em adotar uma criança, tem muita criança precisando de você, tem muita criança precisando do seu amor e carinho. E com amor e com uma educação realmente firme, né, firme, baseada no amor, você consegue ajudar essa criança a ter uma vida tranquila, uma vida de sucesso e realmente fazer parte da sua família com tudo de bom, né? Não precisa ser um ser que vai te dar trabalho, não. É um filho que você traz, que faz parte da família e é aquilo que eu já falei antes, essa criança tem que fazer parte, né? Porque eu conheço casais que adotam filhos, a família não aceita, trata diferente, trata mal, os avós, tios, todo mundo critica, trata mal, rejeita, e é complicado, né? E o casal acaba se afastando da família em função disso, porque vê que é prejudicial para a criança. Então, se você está querendo adotar alguém, converse com a sua família, mostre a importância,
para você e para o seu marido disso e o quanto você precisa do apoio deles, porque todos precisam acolher essa criança e fazer com que ela se sinta fazendo parte. Isso é fundamental. Agora, críticas a gente vai ter muito, né? Eu tenho uma amiga que ela é loira, o marido é loiro, ele tem olho azul, eles adotaram uma criança negra. E sabendo que era negra, eles escolheram adotar uma criança negra. E eles passam por muitas dificuldades, mas enfim, eles vão driblando isso, né? A ponto dela já chegar numa loja e a moça falar para ela, fala, eu quero roupa para minha filha, eu quero roupas para ela. E aí a moça traz a pior roupa possível. Ela fala, mas eu queria modinha, uma roupa melhor. Ah, tá, desculpa, eu achei que para a filha da empregada eu só queria qualquer coisa, né? Então, assim, o preconceito existe e é muito importante a gente entender, gente, todos somos um, né? Se eu sou feliz, você é feliz, se eu tô bem, você tá bem, se eu me curo, eu curo você também. E se a cor da minha pele, o meu status aí, né, sei lá, o mundo que eu vivo, qualquer coisa, nada vai fazer com que a gente seja melhor ou pior. Nós somos apenas diferentes e temos vidas diferentes. Todos fazemos parte de um mesmo sistema chamado vida, né? Então adote, dê amor, que com certeza vai dar certo. Parabéns, Karina, pela sua atitude. Ela é o nosso xodó lá em casa, assim, recebe os mesmos limites que os irmãos receberam, né? E ela é tudo de bom na nossa família. Elaine, a gente está chegando no final. Eu quero agradecer imensamente, né? Você ter disponibilizado o seu tempo, estar aqui conosco, agradecer a todos que participaram. Acho que a gente aprendeu muita coisa boa no dia de hoje. E quem sabe a gente tem outras oportunidades para conversar muitos outros assuntos pertinentes aí à família, a filhos, né, a convivência na sociedade, porque tem muita coisa boa para a gente conversar. Então, meu muito obrigada pela noite de hoje. Agora despeça-se, porque o nosso tempinho está acabando aí. Então, eu queria agradecer, foi um super prazer estar aqui. Queria dizer, agradecer ao Colégio Poli Brasil, dizer que eu estou à disposição, sempre que quiserem é só me chamar. Eu tenho, assim, o maior prazer, até tenho como propósito de vida isso, né? Passar aquilo que eu venho aprendendo na vida e o que eu puder orientar, eu estou à disposição. Então, muito obrigada aí vocês por esse espaço, essa oportunidade. E que fique aqui a minha mensagem para você, né? Você que é pai, você que é mãe, você tem um bem mais precioso do mundo aí com você. Preserve bem esse bem precioso, porque tudo aquilo que a gente não cuida, a gente perde. A gente perde para o traficante, a gente perde para o acidente de carro, a gente perde para uma vida promíscua aí que vai fazer mal para toda a família. Então, cuide bem do seu bem mais precioso e priorize seus filhos acima de tudo. Tudo que você estiver passando hoje, acredite, vai passar. Você está com problema financeiro? Ixi, isso passa. Você está com problema de saúde? Também passa. Você está com problema de relacionamento? Passa. Tudo passa. O que não passa é a memória que fica dentro dos seus filhos negativa. Isso é para sempre. Então, cuide bem disso. Pergunte para o seu filho se ele se sente amado por você. Se ele não se sentir, entenda por quê. Ouça seu filho. Mais do que dê ordens, critique, julgue, ouça. Tente entender quem é esse filho, quem é esta pessoa que está aí. Porque com certeza você ainda nem conhece essa pessoa. Ele não é você, ele não vai fazer o que você fala, ele vai fazer o que você faz. Ele copia o seu modelo e, acima de tudo, ele é uma pessoa. Ele tem uma personalidade, ele tem uma missão de vida que não tem nada a ver com a sua. Ele tem a sua própria estrada. Ele precisa da sua orientação, do seu carinho, do seu amor. E ele precisa, mais do que tudo, de liberdade para poder ser ele mesmo. Então, cuidado, não corte as asas do seu filho. Ele veio para ser quem ele é. Independente de você gostar ou não, ele é quem ele é. E Deus, com certeza, tem um sonho para ele. Deixa ele livre, deixa ele ser quem ele é. Ajude seu filho a ser feliz, porque tudo que a gente quer é que o filho seja feliz. Seja presente, seja atuante, seja firme com amor. Com certeza você vai ter um filho saudável, um adulto próspero no futuro. Obrigada Poli Brasil, obrigada a todo mundo que esteve aqui. Foi um grande carinho ter vocês aqui. Obrigada aí pelos elogios. Muito obrigada, gente. Boa noite e gratidão. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Pessoal, então, muito obrigada pela presença, uma boa noite, um bom descanso e nos encontramos em breve, tá? Um beijão no coração. Tchau!